chamo aqui agora a Sônia, que é a presidente do sindicato, para que faça uso, então, da tribuna. Bom dia a todos os vereadores, a todos que estão aqui, a todos que estão nos assistindo. Quero falar em nome dos professores que não puderam estar presentes aqui, porque estão em sala de aula, que poderiam também, estar como todos que estão ali da secretaria, poderiam estar aqui também, porque isso é um plano que mexe com a vida de toda a categoria. Nós colocamos alguns pontos em questão sobre o estatuto, esse projeto de lei do Estatuto do Magistério. Em relação ao artigo 2º do inciso 4, que é promover a qualidade de ensino. Artigo 7º, inciso 8º, a garantia do padrão de qualidade. E eu queria aqui falar algumas coisas, algumas pesquisas que nós levantamos a respeito da meritocracia. Na realidade, nós estamos aqui alertando sobre o IDEB. Em 5 de nove de 2014, foi divulgado no O Globo que o governo não atingiu metas do IDEB para o ensino médio e nem para anos finais do fundamental. O país só cumpriu o objetivo estipulado para o início do ensino fundamental. No site da Tribuna da Internet, postado no dia 30 de janeiro de 2015, diz que fraudes estão cada vez mais evidentes no ensino básico, na corrida pelo melhor do IDEB. Os professores estão sendo pressionados para deixarem de dar o conteúdo de outras disciplinas, apenas português e matemática, e a ordem direta, em alguns casos, é dada pelos coordenadores. Eu estou trazendo informações do que está acontecendo no Brasil. Porque isso, da meritocracia, essa formulação já vem dos Estados Unidos, que já é considerada falida lá. Na Folha de São Paulo, foi divulgado que 647 municípios elevam o índice, mesmo sem melhora no desempenho em matemática e português. E esses municípios representam 16% dos avaliados pelo MEC. As fraudes merecem uma apuração pelo Ministério Público, que infelizmente ainda não faz, pelo grave dano ao direito de aprender das crianças. Ou seja, a qualidade da educação, como é citado no artigo 2, no inciso 4 e no artigo 7, no inciso 8º, ficam totalmente prejudicados. A Secretaria do Estado de São Paulo, por incrível que pareça, também já está pensando em desvincular os resultados do Saresp, do bônus pagos aos professores. Porque aprovar não significa que o aluno aprendeu ou que a escola cumpriu a sua função de ensinar. Então, nós estamos aqui não somente mexendo no plano de carreira dos professores, nós estamos falando em qualidade de educação. Em relação ao parágrafo 2º do artigo 59, também que nós queremos frisar, do projeto de lei complementar, número 1 de 2014, também é outro ponto que nós queremos estar levando em consideração. Porque o artigo 72, o inciso 13 da Lei Complementar 3 de 93, do Estatuto dos Servidores Municipais de Jacareí, ele considera como efetivo exercício a licença funcionária acidentada em serviço para tratamento de saúde ou acometido de doença profissional ou moléstia grave. E também o artigo 116 estabelece que fica assegurado ao servidor público eleito para ocupar cargo em sindicato da categoria o direito de afastar-se de suas funções durante o tempo que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens nos termos da presente lei. Considerando que o artigo 4º da Convenção número 151 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, relativa à proteção do direito de organização sindical e aos processos de fixação
das condições de trabalho na função pública, veda qualquer prejuízo, inclusive salarial, e relacionado à carreira do servidor público ocupante de mandato sindical. E o parágrafo 2º do artigo 59 do projeto de lei complementar, número 1 de 2014, que versa sobre o plano de carreira do magistério, afronta a lei complementar, número 13 de 93, e a convenção número 151 da Organização Internacional do Trabalho. É preciso esclarecer que é importante que o servidor progrida na carreira. O sindicato, ele é a favor, sim, de um programa de carreira, uma política de carreira para todos os trabalhadores, que valorizem todos os trabalhadores, todos, sem exceção. Nós somos favoráveis a isso e é para isso que nós estamos aqui, para lutar em favor do funcionário. Entretanto, não há como aceitarmos uma progressão que permita avaliações de cunho subjetivo. E é essa a razão da extrema necessidade de um plano de carreira estabelecido com critérios claros, objetivos e universais. Dessa forma, o servidor progredirá através da qualificação profissional e pelo tempo de serviço, conforme os critérios claramente estabelecidos no plano de carreira. Evitando, assim, avaliações subjetivas, onde uns são beneficiados conforme suas atitudes e relações com seu superior hierárquico. Porque uma vez o secretário nos disse que não é o chefe imediato que vai fazer a avaliação. Mas como que outra pessoa vai fazer a avaliação, se não o chefe imediato, se é o chefe imediato que está em contato direto com o trabalhador? Muito importante ressaltar que a função da administração pública é a prestação de serviço público. E a qualidade deste não se mede pela produtividade. Avaliar desta forma é o mesmo que dizer que um professor que aprova mais alunos tem mais méritos do que o que se preocupa com o real aprendizado do educando. Que um médico que atende mais pacientes tem mais méritos que o que atende com mais atenção. Aliás, muito provável que a busca pelo mérito gere preocupações demasiadas com a quantidade e aí sim ocorra uma significativa diminuição da qualidade do serviço prestado pelo profissional. Porque isso já vem ocorrendo nas cidades em que se tem a meritocracia. Aí está o grande problema. Essas avaliações carecem de critérios subjetivos. A chefia decide de maneira subjetiva sobre o desempenho do servidor. Assim, divergências pessoais entre chefia e servidor pode ser um entrave na carreira deste. Isso já é fato, isso já acontece. Já existem inúmeros processos administrativos na prefeitura por causa desse fato. Só estaria dando mais uma carta para que isso acontecesse. É necessário sim que o servidor tenha a oportunidade de crescer na carreira, mas não pela meritocracia, que nada mais é do que um sistema subjetivista. E é de suma importância a criação de um plano de carreira para os servidores com critérios claros, objetivos e universais, no qual se permita a progressão por qualificação profissional e por tempo de serviço. Dessa maneira, teremos a verdadeira e tão merecida valorização do professor público. Porque, infelizmente, os professores que estão em salas de aula, eles não puderam estar aqui, eles não foram dispensados para poder estar aqui. Eles é que deveriam estar aqui agora. Porque o professor que está em sala de aula, que está preocupado com a educação da qualidade, que ele não quer crescer nem para o orientador, mas sim proporcionar para o aluno dele uma qualidade, ele não está sendo, de maneira nenhuma, não está sendo vantajoso para ele. O crescimento tem poucos cargos. São algumas pessoas que vão ter direito a esse cargo e nós sabemos que já tem as pessoas que vão ter esse cargo. Vão continuar, é lógico, vai ter uma prova, mas são essas pessoas. Eu duvido que depois que esse plano for colocado em prática, que vão ter outras pessoas com cargo comissionado aqui, com a FG. Então, o professor que ele quer mesmo ser um bom professor, que quer continuar em sala de aula, ele quer ser reconhecido quanto a isso. Ele quer ter uma valorização do serviço dele. Ele quer que a faculdade dele, que ele desempenhou, que ele estudou, que ele cresceu ali, ele quer que seja valorizado. Isso não está sendo valorizado. O professor que já teve esse estudo, o professor que continua crescendo, não somente com os cursos que a secretaria vai fornecer, que isso é uma obrigação da secretaria estar fornecendo.
Mas teria que ter um outro meio de estar valorizando também o profissional. Dar um crescimento para todos igualmente. Ao poder e ao capital não interessa tornar o magistério uma carreira atrativa. Por quê? Nós sabemos muito bem que não é importante para nenhum político ou para nenhuma cidade formar pessoas, cidadãos pensantes, cidadãos críticos, cidadãos com formação política para debater, para poder estar criticando, né? Porque se nós tivermos também professores politizados, nós teríamos também pessoas com crescimento político para poder estar, muitas vezes, tentando mudar as coisas, né? Porque imagine se a massa de professores, ou se a massa de funcionários, ou de todos os trabalhadores, tivesse essa consciência. Os direitos iam ser muito melhores garantidos. Então, nós estamos propondo que sejam avaliadas as considerações trazidas a esta Casa Legislativa, a emenda para suprir o parágrafo 2º do artigo 59 do projeto de lei, uma vez demonstrado, patente e afronta aos dispositivos estatutários vigentes como a Constituição Federal. E há de se lembrar também da valorização dos demais funcionários da educação, apesar do secretário já ter falado que os ADIs não entram no magistério, mas nós acreditamos, e também já existem na Política Nacional de Educação, falas sobre a valorização dos outros profissionais da educação, porque ali são todos integrados, são todos que estão, tanto nas escolas, quanto EMEIs, EMEFs, creches, são todos funcionários empenhados na educação da criança. São todos funcionários que estão ali para formar um ser humano. Então, há de se pensar numa política de estar fazendo algo para valorizar também esse funcionário. E não somente cobrar, não somente ele ficar em desvio de função. Imagina, né, o que iria acontecer se a mão de obra farta e barata se conscientizasse de sua condição de oprimida. Se as pessoas fossem politizadas. Nós poderíamos fazer uma revolução muito maior. Poderíamos mudar muita coisa. Então, o que nós estamos pedindo aqui, que seja pensado, principalmente na parte do IDEB, tá? Da meritocracia, desse 1,5% em cima do IDEB, porque já é comprovado em muitas cidades do Brasil que isso não funciona. Né? Não funciona. Tem muitos locais, principalmente no estado, já aqui no estado de São Paulo, já teve fraude. O professor foi pego em flagrante, dando as respostas para os alunos das provas. Então, há de se pensar se realmente nós queremos uma qualidade da educação. Não é somente na carreira dos professores que nós estamos pensando. Nós estamos pensando em que qualidade de educação que nós estamos proporcionando para essas crianças. E que se os filhos de vocês, quem pode pagar uma escola particular, se estaria numa escola pública, se aceitaria uma educação desse modelo. Onde as pessoas são pressionadas, onde já temos índices de fraudes, já temos constatações de que isso não funciona. Então, eu queria que os vereadores pensassem sobre isso, o senhor secretário, porque jogar isso em cima do professor, da prova do IDEB, não é uma causa justa, não é algo justo. O professor ele tem muito mais que se preocupar dentro da sala de aula, né? Em fornecer mesmo uma educação de qualidade, para que o aluno realmente aprenda, não somente passar o aluno de ano, não somente tentar conquistar um índice no IDEB e realmente em sala de aula o índice de educação não é o mesmo correspondente à porcentagem do IDEB. E essa é a minha fala, e eu gostaria que vocês pensassem bem a respeito disso, a respeito da meritocracia. Nós somos servidores públicos, nós servimos, nós trabalhamos para a população, em buscar o melhor para a população. Nós não trabalhamos por produtividade. E pensassem também em suprir o parágrafo 2º, porque fere tanto a lei do Estatuto quanto a lei da Constituição. Obrigada.
de acordo com a decisão aqui tomada em plenário, chamo então o secretário municipal, João Roberto, para que faça uso dos 15 minutos. Pela ordem, senhor presidente, só para ficar regularizado, então, eu gostaria de sugerir a inversão da ordem de votação, porque o primeiro projeto seria da... Aí reinverteu? Então... ok, obrigado. Tá certo. Bom dia, quase boa tarde para todos os presentes. Eu queria cumprimentar a mesa diretora da Câmara na pessoa do seu presidente, o Arildo, estender os cumprimentos para os demais componentes da mesa, cumprimentar todos os vereadores desta casa, cumprimentar a todos os técnicos, todos os professores da Secretaria de Educação e, de uma maneira especial, os membros da comissão que ajudaram o município a construir o seu primeiro plano de carreira do magistério, e estender também meus cumprimentos a todos os funcionários desta casa, e dizer que hoje nós vivemos um momento celebrativo para a educação de Jacareí. Nós estamos escrevendo, eu acredito, hoje, uma das principais páginas da história da educação na nossa cidade, com a construção do plano de carreira do magistério. Nós temos 15 minutos para conversar sobre o plano. O ideal é que a gente tivesse uma semana de debates aqui nesta casa, mas a gente poderá fazê-lo a posteriori, tão logo feita a votação, não somente para celebrar, mas também para fazer com que o plano seja reverberado para toda a sociedade, porque a sociedade tem a dimensão da conquista que se faz com essa votação do dia de hoje e do salto que ela representa em relação à história da educação da nossa cidade. Então eu vou começar aqui falando quando que esse plano foi iniciado. Nós iniciamos os trabalhos desse plano no ano de 2009. Então, a lei que chega hoje para votação à Câmara, ela tem uma longa história. E uma longa história de maturidade, de maturação, que trouxe para o município um plano inovador e que eu tenho certeza será um plano que servirá como espelho para outras cidades e para outras realidades do Brasil que ainda não construíram o seu primeiro plano de carreira do magistério. Então, em 2009, nós constituímos uma primeira comissão. Nós temos aqui no plenário alguns membros desta comissão que estão acompanhando a votação e que foi uma comissão constituída toda a partir de um processo de eleição dentro da Secretaria pelos pares. Todos os segmentos da Secretaria de Educação estão representados na comissão que elaborou o plano. Os professores do ensino fundamental elegeram os representantes do ensino fundamental. Os professores do ensino infantil elegeram os representantes na comissão do ensino infantil. Os diretores elegeram representantes na comissão em nome dos diretores. E assim nós o fizemos também para a supervisão escolar e para todas as funções ligadas ao magistério na nossa rede. Para todos os cargos ligados ao magistério na nossa rede. Portanto, o produto que está sendo apresentado para votação hoje na Câmara é o produto de uma realidade que se construiu a partir do próprio servidor e a partir de um processo democrático que nós iniciamos em 2009. A primeira minuta deste plano de carreira, ela surgiu no final de 2011 para apreciação do Executivo no que tange aos impactos financeiros do plano, as revisões jurídicas necessárias e também os impactos sobre a previdência desse professor depois que ele vai iniciar o processo da sua aposentadoria. A partir de 2011, então, esse plano ficou sendo gestado, durante todo o ano de 2012 e 2013, através de estudos pelo Executivo Municipal. E quando foi no final de 2013, a comissão foi novamente convidada para que a gente pudesse confrontar os estudos que a Prefeitura produziu com a minuta de lei inicial
que foi sugerida pelos professores nessa comissão. E a nossa história durante o ano de 2014, novamente foi uma história de sucessivas reuniões para que a gente chegasse a esse documento. Ele é um documento extenso, essa lei que se vota hoje é uma lei extensa e uma lei importante para o município. Principalmente por quê? Porque ela compila resoluções dispersas na nossa Secretaria de Educação. Ao longo da nossa trajetória enquanto secretaria, nós tínhamos inúmeras legislações que estavam sendo submetidas à ordem de funcionamento da secretaria através de decretos, através de portarias, através de resoluções do secretário. Então o plano ele é um plano poderoso, porque ele sistematiza essa legislação, ele compila essa legislação, agregando como se fôssemos consolidar um código, né? Um código de leis que ordenam o sistema municipal de ensino. Então, o nosso plano ele tem essa importância, ele tem essa relevância. Nós estamos aqui consolidando, né, elementos que se encontravam dispersos na legislação municipal. Depois, o plano ele prima, né, por atender não um ato discricionário da administração, mas uma obrigação legal. Os municípios devem fazer e constituir seus planos de carreira. Isso está previsto na Constituição Federal, isso está previsto na LDB, e agora, na recente legislação do Plano Nacional de Educação, que foi votado ano passado em Brasília, estabelece um prazo de até 1 ano para que os municípios consigam construir e colocar em votação seus planos municipais também de carreira do magistério. Então nós não estamos fazendo aqui, isso aqui não é apenas um mero desejo do Executivo Municipal, mas uma necessidade legal e que nesse momento conta com a colaboração da Câmara e a intervenção direta da Câmara no sentido de apreciar e inclusive sugerir emendas a essa legislação que aqui chega. O plano, na verdade, ele tinha várias preocupações. Eu tenho 15 minutos aqui, eu vou me ater a discutir 4 aspectos fundamentais para que a gente perceba os avanços que representa a vinda do plano municipal do magistério na nossa cidade. A primeira questão é que o plano primou por melhorar a condição do salário do professor. Então o plano ele propõe um reajuste na base, no piso praticado pelo município, do piso salarial. Ele tem um reajuste que está previsto no plano, que vai gerar um impacto, né, de aproximadamente, em média, de 12% no primeiro dia de vigência de aumentos salariais aos professores. Isso independentemente, né, das negociações que se farão esse ano em torno do reajuste salarial dos demais servidores. Então, além do reajuste dos servidores, no primeiro dia de vigência, todos os professores eles terão um reajuste. E esse reajuste vai impactar, em média, 12% em relação à base salarial da prefeitura. É claro que quando nós falamos em educação, sempre a gente vive a expectativa de que o professor pudesse receber mais. Mas o plano é um primeiro passo no sentido de reconhecer a importância do magistério para a cidade, para o nosso estado e para o país como um todo. Outro aspecto importantíssimo que está previsto no plano e que certamente, além de colaborar para a carreira, vai melhorar a qualidade e a saúde desse servidor que presta o serviço a nós, é em relação ao cumprimento da lei do piso nacional no que tange às horas, atividades e a jornada de trabalho. A lei nacional do piso recomenda que os municípios garantam 1/3 da jornada dos professores às horas atividade, seja para que eles participem dos momentos de formação, seja para que eles possam corrigir os trabalhos dos alunos, seja também para que os nossos professores eles consigam
melhorar a qualidade de ensino e preparar melhor as suas aulas. Então, essa garantia de 1/3 da jornada ainda não é uma realidade no município, no nosso município, e não é uma realidade no nosso país e no nosso estado. Então, o plano ele vai garantir aos professores de ensino infantil que ainda não têm 1/3 desta jornada garantida, ele passa a ter no primeiro dia de vigência do piso. E eu vou exemplificar. O nosso professor de ensino infantil, ele tem uma jornada de 24 horas. Desta jornada de 24 horas, 4 horas são cumpridas como horas atividades. Para correção de trabalhos, para preparo de aulas e para as atividades, né, de preparo das reuniões que eles têm nos grupos de trabalho. Nós vamos ampliar essa jornada em mais 6 horas. Ou seja, então a jornada do professor de 24 horas, prevista no plano, sugere que os professores do ensino infantil, eles recebam por 30 horas, sendo 10 horas de atividade. Então, um acréscimo de 6 horas a mais por semana nas suas atividades laborais, e essas atividades serão atividades remuneradas, e que esses professores cumprem, né, uma parte em sua casa e uma parte no seu local de trabalho, mas sem a necessidade da presença do aluno, garantindo então mais qualidade e aprimoramento da educação no nosso município. O plano de carreira, ele estabelece que alguns cargos na Secretaria de Educação, que hoje são funções gratificadas e de livre nomeação do secretário, passem a ser funções de carreira. Então ele estabelece um critério importante de meritocracia, que é uma verdadeira inovação no setor público. Todos os nossos supervisores são de livre nomeação do secretário. Todos os coordenadores pedagógicos das escolas, os apoios pedagógicos, são profissionais de livre nomeação do secretário. Com a vigência do plano, nós teremos critérios objetivos de seleção desse profissional, e esses profissionais que vão aspirar a essa nova condição, eles serão melhores remunerados para o exercício dessas atividades. Então, o plano prevê uma progressão vertical que vai fazer uma diferença bastante substancial para os professores na medida em que eles forem se formando e melhorando a sua condição dentro da rede. Então, certamente, professores que fazem uma pós-graduação, professores que fazem um mestrado, professores que fazem um doutorado e que hoje não percebem nenhum valor diferente em relação ao que ganham, poderão assumir postos de comando, de coordenação, de assessoramento pedagógico e de supervisão, e esses valores, eles serão incorporados na carreira, inclusive no momento da sua aposentadoria, o que não é uma realidade atual no nosso município. Então, por diversas questões, esse plano, ele abre uma janela de esperança muito grande para o magistério da nossa cidade, e um magistério que vem ocupando uma relação de destaque, não somente no plano municipal, mas no plano estadual, mas também no plano federal. Jacareí hoje já tem uma realidade de educação que é bastante acima da média regional. O nosso IDEB, que mede a qualidade de ensino em todas as nossas escolas, e que é uma prova que todas as crianças do 5º ano do ensino fundamental prestam no final do ciclo, o nosso IDEB, ele já é um IDEB acima da média regional, acima da média estadual e acima da média nacional. Então, o plano, ele consagra a este professor, não somente um direito, mas ele também premia a rede pelos resultados objetivos que ela vem conquistando. Eu observava aqui a fala da nossa companheira do sindicato, relatando aqui algumas preocupações que ela traz em relação ao plano, e eu vi que você colocou uma série de questões, mas que infelizmente não são pertinentes ao nosso plano de carreira. Eu vi você preocupada com a progressão continuada e com a aprovação automática, que não é uma realidade do nosso município, mas é uma realidade da rede estadual de ensino. Nós temos, os nossos alunos, eles não estão submetidos ao regime nem de progressão automática, nem de aprovação automática, nem de progressão continuada.
O nosso fluxo escolar, que é em torno de 96% hoje, coloca, é claro, um grande desafio, que é o aluno aprender e aprender dentro do tempo certo. E os nossos resultados já mostram que os nossos alunos estão bem. Então, ainda que essas preocupações existam da parte do sindicato, seria importante apontá-las para uma reflexão da rede estadual, que tem uma realidade de aprovação automática, que tem indicadores bastante preocupantes de educação, tem resultados bastante preocupantes, sobretudo quando a gente considera o investimento que o Estado de São Paulo faz na área de educação, e o Estado de São Paulo, que ainda também não construiu um plano de carreira. Então, Jacareí está sendo pioneira. Nós cumpriremos plenamente a lei do piso e seremos a primeira entre as 46 cidades do Vale que cumprirão integralmente a lei do piso nacional, garantindo 1/3 da jornada aos nossos professores em regime de hora-atividade. Eu não quero avançar, acho que o meu tempo se esgotou. Eu queria dizer que vocês, vereadores, deram uma imensa contribuição ao plano. Vocês se interessaram pelo tema. Eu fui chamado aqui à Câmara, até que chegássemos ao dia desta votação, por pelo menos 3 vezes. Ainda ontem vocês nos estimularam bastante no sentido de nos provocar em relação a algumas necessidades de ajustes e que certamente surgirão através de algumas emendas que vocês apresentarão aqui para apreciação do plenário. Mas o que os vereadores de Jacareí farão hoje certamente marcará a história da nossa cidade, a história da educação no nosso município e ajudará a gente a construir um futuro melhor para nossas crianças. Muito obrigado.